A Bíblia mostra a Deus como aquele que escreveu os nossos dias. O Salmo 139 diz que até as palavras, antes de chegarem à nossa boca, Deus já as conhece, porque Ele esquadrinha o nosso pensamento, Ele conhece o nosso pensar, e todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus antes que qualquer um deles houvesse. Por um acaso, José foi acidentalmente para o Egito? Por um acaso, José foi acidentalmente parar na casa de Potifar? Por um acaso José foi acidentalmente para a prisão? Por um acaso aqueles copeiros e aqueles padeiros foram acidentalmente na prisão? Por um acaso foi acidente de percurso o sonho que eles tiveram? Por um acaso foi um chute maravilhoso que José deu, aquela interpretação? Por um acaso foi uma coincidência o sonho de Faraó? Não, não há acasos. Não há acidente de percurso, não há sorte, não há azar. O que há é a intenção de Deus em cada um dos acontecimentos da nossa vida. Encarar a vida na perspectiva de Deus é entender que Deus tem uma intenção pura, santa, perfeita, boa e agradável com cada uma das circunstâncias que acontecem na minha vida. Agora olha lá, meu irmão. Isso aí não é para você justificar todos os erros seus. Eu fiz isso aqui porque Deus queria. Não é para isso não. Isso na realidade tem outro nome, isso é tentar Deus. Não é isso. Mas é encarar os acontecimentos que ficaram na página de ontem como acontecimentos em que Deus tinha uma intencionalidade com cada um deles. Aí eu desafio você, não agora porque isso vai levar muito tempo, mas eu desafio você a chegar na sua casa e começar a fazer uma releitura da sua vida. E olhar para trás e perceber, Deus tinha uma intenção. Deus tinha uma intenção quando eu fiquei doente. Deus tinha uma intenção quando eu fiquei desempregado. Deus tinha uma intenção quando um problema grave aconteceu com a minha família. Deus tinha uma intenção quando o meu filho ficou doente. Deus tinha uma intenção quando eu perdi o ente querido. Deus tinha uma intenção. Isso é fazendo uma leitura na perspectiva de Deus. Se você olhar o mesmo texto que nós lemos no capítulo 45, também no versículo 7, quando José se revela para os irmãos começam a se atemorizar e a chorar de medo. E aí José diz para eles, não fiquem com medo, porque foi Deus que me mandou adiante de vocês para a preservação da nossa casa. Olha a leitura que José está falando. Olha que coisa fantástica quando você encara a vida na perspectiva de Deus. José podia estar com mágoa, José podia estar frustrado, José podia estar atormentado com um sentimento de vingança por aqueles seus irmãos, mas era isso que estava no coração de José? Não, José olhou para eles e falou assim, não se preocupem não, essa coisa de me vender como escravo, não se preocupem, porque isso foi providência de Deus. Se vocês não tivessem feito isso comigo, nossa família toda ia morrer de fome agora. Percebe a diferença entre a leitura que você talvez esteja fazendo da sua vida e uma leitura que considera a perspectiva de Deus? Eu quero desafiar você nessa noite a olhar para a sua vida considerando a intencionalidade de Deus em todos os acontecimentos da sua vida. Nós temos que pensar assim. Porque se nós não pensarmos assim, nós nem compreendemos as histórias bíblicas, nem compreendemos a nossa vida. José precisava aprender o idioma do Egito. E é mais fácil aprender o idioma na adolescência ou na velhice? Ele precisava de nutrir no seu coração dependência de Deus. E para fazer isso, adiantava ele ficar num lugar onde o pai facilitava a vida dele? Como é que ele ia aprender a depender de Deus num lugar onde o pai fazia tudo por ele? Ele precisava aprender. Ele precisava confiar em Deus. Como é que ele ia aprender a confiar em Deus? Ele precisava de humildade. Onde ele ia aprender humildade, senão numa prisão? Ele precisava de muitas coisas. Ele precisava de intimidade com Deus. E para isso é necessário ter tempo. E aonde você tem mais tempo do que numa prisão? Ele precisava de confiança em Deus. E aonde você vai depositar mais a sua confiança em Deus? Quando tudo está a favor de você ou quando tudo parece estar contra você? Ele precisava de muitas coisas na vida dele, ele precisava de paciência. Já imaginou lidar com a situação de economizar e guardar alimento durante 7 anos? É preciso ter paciência, sabedoria para isso. Ele precisava ser treinado na arte de administrar. E como fazer isso da noite para o dia? Ou seja, aquela prisão, a casa de Potifar, o copeiro, a situação do padeiro, tudo isso
era necessário na vida de José para prepará-lo para aquilo que ele tinha que enfrentar. Foi a academia de Deus, a escola de Deus. Foi intencional, tudo que aconteceu. Até a esposa de Potifar fazer o que fez. Foi intencional para testar José e para fazer José ir para o lugar de onde Deus queria tirá-lo, que era de uma prisão. Então tudo que aconteceu na sua vida até aqui também é intencional. Você que está assistindo esse vídeo também, essa mensagem, talvez faz 1 ano que essa mensagem foi pregada, mas você que está assistindo essa mensagem, o que Deus fez na sua vida é intencional também. Tudo que acontece na sua história, tudo que acontece na nossa história é intencional. E a não ser que eu entenda isso, eu não vou entender quais são os propósitos de Deus para a minha vida. Em segundo lugar, encarar a vida na perspectiva de Deus consiste em considerar a infalibilidade dos planos de Deus. Você imaginou José lá na prisão pensando, mas Deus me deu um sonho que eu ia liderar. Falhou. Como é que eu vou liderar se eu estou dentro da prisão? Será que José tinha essa dúvida? Eu não sei, a Bíblia não conta se ele tinha ou não. Mas é bem provável que se nós estivéssemos no lugar dele, nós teríamos. E é bem provável que talvez nessa semana, ou talvez até no dia de hoje, você já tenha cogitado que Deus falhou. Que um plano de Deus para a sua vida falhou. Como que pode ser plano de Deus se eu esperava que ia acontecer isso, e não aconteceu? Eu esperava que Deus ia me dar vitória financeira esse ano e não aconteceu. Eu esperava que Deus ia me dar vitória nos relacionamentos esse ano e não aconteceu. Deus falhou. É isso que normalmente acontece conosco quando a nossa visão é meramente humana e carnal. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, Deus nos convida e nos desafia a ter uma visão, a perspectiva do céu a respeito da nossa vida. E essa perspectiva do céu nos faz considerar que os planos de Deus são infalíveis. Sabe quem provou isso na carne e fez uma declaração bonita? Eu citei semana passada, vou citar hoje de novo. Jó, quando ele diz, bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes. Ou seja, esse Deus que pode fazer qualquer coisa, Ele não falha, Ele não se engana, Ele não erra. A versão que nós encontramos nesses capítulos da história de José é a versão do Antigo Testamento para o versículo mais conhecido da Bíblia, que está lá em Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que foram chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Sabe o que significa? Significa, Deus não falha nunca. Os planos de Deus são infalíveis. O plano de Deus para a sua vida é infalível. Então não duvide, não tenha medo e não se engane. O que Deus está fazendo na sua vida, Ele está fazendo de forma certa, porque Ele não erra e não falha. Pastor, mas o senhor não sabe a crise que nós estamos vivendo lá em casa. É plano de Deus. E vai dar certo. Acredite, vai dar certo. Jeremias, o Senhor disse, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O sonho que Deus colocou no seu coração, Ele vai realizar. Como é que eu vou ser líder se eu estou na cadeia? Coisas de Deus, não pergunta para mim. Coisas de Deus. Bênção de Deus. Os planos do Senhor são infalíveis. Você precisa considerar isso, você precisa pensar nisso. Vamos considerar algumas coisas aqui incríveis. Primeiro, a venda dos irmãos para o Egito. Quantos escravos talvez chegavam diariamente no Egito? Como é que José foi parar exatamente na casa do chefe da guarda do palácio? Essa era a posição de Potifar. Ele era chefe da guarda do palácio, ou seja, ele era a pessoa abaixo de Faraó e da família dele, a pessoa mais importante do Egito. E foi na casa dele que ele foi parar. Quando Potifar fez o que fez, ele foi levado para um lugar que era mais importante do que a casa de Potifar, porque ele não foi para uma prisão comum. Ele foi para a prisão da guarda do palácio de Faraó. Se você observar, a partir do capítulo 39, você vai ver que ele não está preso em qualquer lugar. Ele está preso numa prisão para onde vão aqueles oficiais que fazem coisa errada. Ou seja, Potifar gostava tanto de José,
que ele não o lançou num calabouço qualquer. Ele pegou José e colocou numa prisão especial, uma prisão que era só para oficiais. Foi para lá que ele foi mandado. Nessa prisão de oficiais, também acontece uma briga. Já imaginou isso? O que é uma briga entre um padeiro e um copeiro? Já imaginou quantas vezes na história esse negócio já aconteceu? Quantas vezes? E detalhe, quantas vezes na história aconteceu de um copeiro e de um padeiro terem sonho na mesma noite? Agora, uma coisa muito comum que aconteceu lá e que talvez aconteceu na sua vida. O copeiro, depois de ser abençoado por José, esqueceu de José. Já esqueceram de você alguma vez na vida? Principalmente quando você faz um favor para a pessoa e você fica esperando que ela lembre de retribuir de alguma maneira e ela não retribui. Já aconteceu isso com você? Acho que já aconteceu com todo mundo, né? Mas olha só, planos infalíveis de Deus. Já pensou se o copeiro tivesse lembrado? Se o copeiro tivesse lembrado de José, sabe o que José tinha se transformado? Auxiliar de copeiro. Mas qual que era o plano de Deus para José? Não era ser auxiliar de copeiro. O plano de Deus para José é fazer de José o grande líder. E foi por isso que o copeiro esqueceu de José. O plano de Deus não falha. O plano de Deus é infalível. Considere isso. Olhar a vida na perspectiva de Deus é considerar que Deus não falha. Terceiro lugar.